evangelizando aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da nossa igreja, tá bom? Então só faltam 12 dias e, gente, deixa eu falar. Para quem não sabe quem é o apóstolo Teté. O apóstolo Teté é cearense. Ele hoje mora em Manaus, é pastor de uma grande igreja em Manaus. Mas nem sempre foi assim. O apóstolo Teté conta que certo dia ele estava orando e ele falou desse jeito: Deus, eu estou cansado de ser pobre. Por quê? Porque nesse dia, mais uma vez, ele não tinha o que comer. Pastor de igreja, 2 filhas, uma esposa, passando muita privação, longe da família, já em Manaus. E ele fez essa oração ao Senhor. E ele conta que poucos dias depois teve um evento parecido com o que vai acontecer aqui na igreja. Por isso que eu tenho motivado tanto você a vir. Porque a gente tem que ficar debaixo da nuvem, irmão. O de repente de Deus pode acontecer de repente. Ninguém sabe quando Deus vai mover a nuvem, sim ou não? Agora, se eu não estou no local que a nuvem está, eu vou perder o mover. Sim ou não, gente? É sobre isso. Ele disse que foi para esse seminário. E o pastor pregando, esse pastor depois se torna discipulador do apóstolo Teté. Hoje ele já está no Senhor, faleceu com a Covid. E esse pastor pregando, ele olhou para o apóstolo Teté e falou assim: Deus está dizendo que vai mudar a sua sorte. Você fez uma oração nesses dias dizendo que está cansado de ser pobre. Deus mandou você fazer 10 pedidos. 10 pedidos. E aí o apóstolo Teté, bem rápido, disse assim: eu quero 10 imóveis. Agora, olha o detalhe, gente. Antes disso acontecer, teve um momento de oferta, como nós tivemos aqui. E aí aquele pastor fala assim: é para quem crê. Se você acha que o que eu estou fazendo é querendo tirar dinheiro do povo, fique aí, não faça não. Deus está pedindo para você trazer uma oferta de R$100, porque Ele quer destravar a sua vida. O apóstolo disse que ele saiu correndo no meio da igreja, pedindo R$100 emprestado, porque ele não tinha R$100. Ele foi num irmão e irmão, me empresta R$100, irmão, não tenho aqui, apóstolo, foi no outro. Eles naquela época não tinha Pix, não tinha nada disso, era dinheiro mesmo. E as pessoas não tinham ali para dar para ele. Ele disse que desceu as escadas e foi. E até que chegou no irmão: está aqui, apóstolo. E ele correu voltando, já estava acabando a oferta e ele foi e selou. E aí depois acontece isso. Resumindo, gente, hoje o apóstolo, ele não só tem 10 imóveis, ele tem muito mais imóveis. E é um libertador financeiro. Pastores que vão vir com ele nessa equipe, como por exemplo o pastor Ayub, que ganhava um pouco mais de R$500, hoje tem mais de 20 empresas e é bilionário. Gente, só Deus pode fazer isso, sim ou não? Então existe uma unção, uma graça. Deus escolheu o apóstolo, gente. Pega um cara que não tinha o que comer, como ele mesmo brinca, não tem faculdade, não tem curso nível superior. Ele diz que Deus foi com a cara dele. Ele diz: rapaz, Deus foi com a minha cara, apesar de eu ser feio. Ele diz desse jeito. Ele brinca muito. Vocês vão gostar dele. Então Deus tem uma unção sobre a vida dele. E eu quero motivar muito você a vir nesse lugar, porque eu acredito todo o meu coração que existe algo muito grande da parte de Deus que vai acontecer nesse final de semana. Não sei como, não sei que horas, não sei na vida de quem, mas eu quero convidar você a estar debaixo dessa nuvem. Debaixo dessa nuvem. Eu creio que um destravar está para vir, como a pastora declarou aqui na oração, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Agora eu vou encerrar, que eu quero pregar. Falando algo. Às vezes a gente diz assim: mas pastor, eu não tenho dinheiro. Por isso que eu contei essa história do apóstolo Teté. Ele saiu pedindo emprestado, porque ele queria
ele queria estar debaixo da nuvem. Quando a gente quer, irmão, com muito amor e carinho, a gente para de dar desculpa e faz acontecer. Então eu vou fazer uma pergunta, você não responde para mim, é para você. Você quer prosperar mesmo? Você quer mudar a tua história financeira? Eu só preciso dizer uma coisa para você. Eu não posso querer mais do que você. Às vezes eu olho para alguns irmãos da nossa igreja e eu percebo que eu quero mais do que ele prospere. É porque eu fico aqui insistindo, vem, faz, vambora, faz os cursos da igreja, meu Deus. Eu fico olhando, não, irmão, aí não dá, né? Você precisa querer. Amém, gente? Para ir para o céu precisa querer, sim ou não? Para prosperar do mesmo jeito, precisa querer. Precisa querer, gente. Amém? Vamos lá? Quem está ansioso no bom sentido da palavra para a parte 3 da série? Tem sido forte, sim ou não? Vamos lá, gente. Identificando maldições que se disfarçam de situações comuns. Coloque a mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, diga assim: Senhor, eu me desarmo e oro para que o sangue de Jesus venha sobre a minha mente e as minhas emoções, para que eu possa ter revelação completa da tua palavra, em nome de Jesus. Quem ama a palavra de Deus, dê a melhor salva de palmas à palavra de Deus. Meus amores, domingo passado eu encerrei dizendo que as muralhas de Jericó, elas são uma representação de uma estrutura que parece que não tem como destruir. E nós entendemos, com vários exemplos bíblicos, em especial de Davi e Betseba, que por conta de pecados não abandonados, cada um de nós tinha ou tem uma estrutura, uma maldição que foi herdada dos nossos pais, da nossa árvore genealógica. Seja uma estrutura de falência, seja uma estrutura de divórcio, uma estrutura de escassez, uma estrutura de enfermidades crônicas, de vícios, de preguiça, uma estrutura de prostituição, uma estrutura até de ter dinheiro, mas o dinheiro desaparece e você mal consegue pagar as contas, como nós vimos aqui no momento dos tributos, o irmão Gessivânio contando a história daquela pessoa. E aprendemos que essas estruturas, elas são como barreiras, diga barreiras. Barreiras que querem impedir de tomarmos posse da nossa herança. Essas estruturas, elas querem bloquear, impossibilitar que você viva as promessas de Deus. Mas também aprendemos que agora em Cristo podemos dar ordem com a nossa voz e essas estruturas começarem a ruir, começarem a cair. Eu posso ouvir um amém? Por isso, gente, que Deus, Ele deu direção ao povo de Israel para gritar contra as muralhas de Jericó. Então, quando eles gritaram, quando eles falaram, a estrutura que parecia indestrutível caiu, começou a ruir. Veja comigo Josué 6,15, por favor. Vamos para a palavra de Deus. Josué capítulo 6, versículo 15. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade. Quantas vezes, meus amores? Quantas vezes? 7 vezes. No 7º dia, marcharam 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade.
Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: olha só, gritem! O Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Então perceba que foi através da declaração profética que aquilo que parecia indestrutível ruiu. Agora, a direção de Deus para o povo de Israel não foi só de gritar contra a muralha, não foi só de gritar para a muralha cair. Nós acabamos de ler que eles deram 7 voltas no 7º dia. Mas se você conhece a história, eles marcharam durante 7 dias. E nos 6 primeiros dias, cada dia eles deram uma volta ao redor dessa muralha. Gente, escuta, anota se quiser. Toda mudança vem pela repetição. Quer que eu disse? Toda mudança vem pela repetição. Então, quando Deus direciona o povo a dar repetidas voltas, isso fala de mudança de atitude. Isso fala de quê, gente? Então anota isso: a maldição é desfeita com orações proféticas feitas em um nome de Jesus e de uma mudança de atitude sua. Diga assim: é importante orar. Mais uma vez. Agora fala assim: mas não basta só orar. Tem que haver mudança de atitude. Tem que haver o quê, gente? E eu encerrei domingo passado falando, e aqui é onde está a guerra. É aqui onde está o grande conflito. As pessoas, elas escutam uma mensagem dessa. Quando acaba aqui a palavra, eu peço para vocês ficarem de pé, e elas oram. Oram com muito fervor, oram com muita fé. Por quê? Porque quem quer viver debaixo de maldição, gente? Ninguém. Mas aí elas saem daqui e não rodeiam Jericó. Não rodeiam a cidade. Ou até rodeiam uma vez, 2 vezes, mas aí cansa. Ou não vê nada acontecendo. É como eu já ouvi de 1, 2, várias pessoas. Eu já fiz o Jeová Jireh, mas não mudou nada na minha vida e nem vai mudar. Porque as pessoas acham que ir para um evento, para um seminário, vir para um culto é um passe de mágica. Que eu escuto uma mensagem e a partir de agora, plim, minha vida mudou. Não. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu vi naquele seminário, naquele culto, naquela conferência, naquela oração. Quem está me entendendo? Não, tem alguém aqui? É sobre isso, gente. É sobre isso. Diga, mudança. Rodeia a muralha uma vez, não aconteceu nada. 2, não aconteceu nada. 3, 7ª vez, não aconteceu nada. Pois só nesse dia eu vou rodear mais 7. Não, alguém está me entendendo? Você está aqui? Então aqui que está a grande guerra. As pessoas até oram, mas tem dificuldade para mudar os seus hábitos. Gente, para a maldição ser quebrada, a oração tem que ser acompanhada com atitudes de mudança dos hábitos destrutivos. Dos hábitos o quê, gente? Em Juízes capítulo 6, Deus fala para Gideão. Quem já leu sobre Gideão, levanta a mão e diga: eu, pastor. A Bíblia fala, se você não leu, tarefa de casa para a semana, vai lá ler Juízes 6 sobre Gideão. 6 em diante. Deus fala para Gideão que iria torná-lo um libertador. Torná-lo o quê, gente? Um libertador. Queria pedir que a gente acalmasse, por favor. E que por meio de Gideão, Deus iria libertar eles, não, de povos vizinhos, principalmente dos midianitas. E para isso, Deus estava dando para Gideão uma estratégia. Dando o que, gente? Dando o que, gente? Então Deus queria libertar Gideão, a sua casa, Israel. Deus tinha um tempo novo para eles. E para isso Deus ia dar uma... Abra suas mãos, Deus vai te dar uma estratégia para você viver o novo dele.
Não, você está aqui mesmo? Não, você está aqui mesmo? Deus, nesses dias, vai te dar direções, estratégias, para que a maldição seja cancelada e você entre na terra da promessa. É sobre isso, gente. É sobre isso. Agora, Deus dá a estratégia para Gideão. Deus separa 300 homens para estar ao lado de Gideão, para que eles pudessem avançar contra os midianitas. Só que existe um detalhe. Diga, um grande detalhe. Antes de tudo acontecer, antes desses 300 homens saírem contra os midianitas, Deus chega para Gideão e diz algo para ele. Você está comigo? Você está comigo? Juízes 6:25. Olha só. Você está anotando, filho? Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Agora, olha o final do texto, olha o que Deus diz para Gideão: despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste ídolo que está ao lado do altar. Redobre sua atenção, por favor. Se der, nem pisca. Deus fala para Gideão: eu vou acabar com a maldição. Aquilo que eu tenho para você vai se cumprir. Uma nova história, um novo tempo está chegando. Vou te dar uma estratégia para isso. Separo para você 300 homens para você ir de encontro aos midianitas. Mas antes de você, permita-me falar assim, avançar para frente para conquistar, você tem que olhar para trás e desfazer o altar de Baal que está na casa do teu pai. Valeu o ingresso, não é essa? Você está aqui comigo? Havia uma estrutura, havia uma maldição de escassez sobre Gideão. Não se identifica. Existe alguém aqui que, como Gideão, tem vivido ao longo dos anos uma estrutura, uma maldição de problemas financeiros, de crises financeiras, de escassez. Estava acontecendo isso com Gideão. Veja Juízes 6:3. Olhe, por favor, nos telões. Sempre que os israelitas faziam o que, gente? As suas plantações. Olha só, gente. Os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho. Faziam o que, gente? Destruíam o que eles tinham plantado e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Versículo 6. Por causa de Midian, Israel o que, meus amores? Não, tem alguém comigo aqui, gente? Só tem esse lado esquerdo aqui. Israel o quê? Empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Olha a estrutura de escassez, de miséria. Versículo 15. Gideão disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés.
Escute o que eu vou lhe falar. Por favor, não deixa ser mais uma pregação. Não, eu fico enjoado quando eu vejo pessoas escutando palavras como essa, seja na nossa igreja ou em um outro ambiente. E eu encontro com essa pessoa semanas, meses depois, a vida dela está a mesma coisa. Não deixa ser mais uma palavra. Pega ela e muda a tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Entenda. O romper com a maldição de escassez na vida de Gideão não foi resolvido lá com os 300 homens. Nossa luta não é contra carne e sangue. Você está aqui, meu amor. Nós não vencemos as guerras com as armas desse mundo. Você está aqui? Então, a quebra da escassez, da maldição financeira na vida de Gideão, não começou com os 300. Anota isso. O romper na vida de Gideão, eu disse o que, gente? O romper na vida de Gideão começa quando ele volta lá na casa do pai dele e destrói o altar de Baal. Se ele não faz isso, ele podia sair para a guerra. Não ia vencer. Você sai para a guerra todo dia indo trabalhar. Mas chega o final do mês, mesma coisa. Dívida, aperto. Você tem que voltar na casa do teu pai e destruir o altar de Baal. Não, tem alguém aqui, gente? Não, tem alguém aqui? Escuta o que eu vou lhe falar, escuta. Com relação à casa do seu pai, você tem que ter muita honra, respeito e gratidão. Amém? Agora escute. Mas quando se trata de heranças espirituais que estão gerando maldição na tua vida, na tua família, você precisa destruí-las. Heranças como vícios, drogas, questões alcoólicas, dívidas. Você olha para a casa do teu pai e vê isso e vê se repetindo na tua vida. Quando eu falo na casa do teu pai, todos que envolvem a tua família, seja por parte sua, da sua esposa. Olhe, faça um mapeamento. Então tenha muita gratidão ao seu sogro, à sua sogra, ao seu pai, à sua mãe. Eu posso ouvir um amém? Honre bastante, respeite muito, mas quando se trata de heranças espirituais que estão bloqueando o que Deus tem para você, você tem que colocar a faca nos dentes. Tem. Aí nessa hora, cadê os homens? É nessa hora que tem que ter macho dentro de casa, que tem que ter sacerdote dentro de casa. Eu repreendo em nome de Jesus uma geração de homens passivos que tem se levantado. Aqui não. Homens de verdade. Anota aí, em dia 30 tem 27, né? 27 tem culto. O último culto foi pancada, né, irmão? Espero que vai vir por aí. Bota mais ninguém para pregar, não. Só eu que prego agora aqui. Culto de homem. Homens que ficam esperando que a mulher resolva. Homens que ficam esperando que o pai faça alguma coisa por ele. Ei! Uma geração fraca. Aqui está se levantando uma geração forte. Eu posso ouvir um amém? Então, destruir essas heranças de passividade, heranças de falência, heranças de adultério, de prostituição, enfermidades. Assim como tem homens passivos,
mulheres que são grandes matriarcas. E por que elas são grandes matriarcas? Por conta da passividade do marido. Mas por serem grandes matriarcas, por estarem fazendo um papel na família que não é dela, era do marido, essas mulheres ou estão divorciadas, ou solteiras, mãe solo, ou até casadas, mas cansadas e frustradas. O que tem de mulher frustrada, irmão? Com muito carinho e respeito. Uma mulher macho, vai para cima, meu irmão, parece um trator, mas a alma cansada. Por quê? Porque essa não é a tua função. Então deixa eu repetir. A vitória, a conquista, o destravar na vida de Gideão não começa lá com os 300 homens. Não. O destravar na vida de Gideão começa quando ele vai lá na casa do pai e destrói o altar de Baal. Então, precisamos aprender a identificar maldições que estão se disfarçando de situações comuns na nossa vida. Você está comigo? Então deixa eu te dar aqui um exemplo prático. Hoje, esse casal são 2 adultos com filhos crescidos, mas há muitos anos atrás, quando foi para eles casarem, eles não pediram a bênção do pai, não pediram a bênção da mãe. Abro parêntese, nos dias de hoje isso é natural, por mais que não seja normal. Mas, no meu tempo, eu só tenho 44 anos, tá, gente? Eu sei que parece que eu tenho 27, mas é 44. Mas no meu tempo, para casar, pedia a bênção de papai e de mamãe. Esse casal não fez isso, foge de casa e se junta escondido. Agora, como o pai é pai, parece bobagem, mas é isso, a melhor forma de vocês entenderem, como pai é pai e mãe é mãe. Depois de 2 anos, vindo o primeiro netinho, todos voltam a se falar. Fica tudo bem. Parece, quer que eu disse? Parece que está tudo resolvido. Diga-se comigo, mas só parece. Entenda o que eu vou te falar. Olhe para o seu pastor. Você está comigo? Por mais que você e eu ignoremos os princípios, o mundo espiritual se move e se guia por ele. Como é que o Jessivane disse aqui? Dizimar, como é que você ignore? Tô nem aí. O mundo espiritual, que às vezes é mais crente do que nós, tem mais temor do que nós, se guia por eles. Falo isso com muito amor. Quem coloca a mão nas minhas palavras, diga: eu, pastor. Então, por mais que pareça que está tudo bem, o mundo espiritual se guia por princípios. Então, como nunca houve um pedido de perdão, um sentar de mesa para pedir perdão pela desonra, para pedir perdão por ter fugido e se juntar, muitas vezes casais como esse exemplo que eu estou dando, começam algo na vida, mas não conseguem acabar. Você está comigo? Levanta a cabeça, por favor. Não conseguem permanecer em uma empresa, não conseguem juntar dinheiro, não conseguem permanecer em um empreendimento, não conseguem permanecer em um projeto, não conseguem permanecer para conquistar um objetivo,
começa a pagar um consórcio, começa a pagar um carrinho, uma motinha. Daqui a pouco tem que se desfazer, não quita. Não consegue permanecer em um projeto e até o seu final. Quando parece que agora vai dar certo, que algo vai dar certo, alguma coisa acontece. Que eles têm que mudar. Pega essa palavra. Tem que o quê? Mudar os planos. E por quê, pastor? Eu estou me enxergando aí, pastor. Por quê? Porque o espírito de fugitivo ainda está com eles. Fugiu para casar. Casou escondido. Se juntou. E se esse casal parasse para analisar com calma, eles iam perceber que casos como o deles estão acontecendo também com outras pessoas da família, seja por parte da esposa, por parte do esposo. Às vezes aconteceu com o avô, às vezes aconteceu com os próprios pais. Agora, ao terem esse entendimento em Cristo, precisamos desfazer a maldição. Precisamos o que, meus amores? Precisamos derrubar a muralha de Jericó. Precisamos destruir o altar de Baal da casa do Pai. Precisamos fazer orações proféticas e também mudar de atitude. Nesse caso desse casal, o que é que eles precisam fazer? Eles precisam sentar à mesa com os pais, com o sogro, com a sogra, pedir perdão, mesmo que já esteja tudo muito bem, mesmo que já tenham netinhos, cada um já está na sua vida independente. Pastor, já faz 30 anos, mas tem lá uma quebra de princípio que nunca foi resolvida. Todo pecado que nunca foi resolvido, nunca foi abandonado, abre a porta para uma maldição. Alguém está comigo? Sente com o sogro, sente com a sogra, sente com o papai, sente com a mamãe. Peça perdão por ter fugido. Peça perdão pela desonra. Ou às vezes nem fugiu, mas peça perdão por ter forçado a barra. Você sabia que seus pais não queriam o casamento, mas você forçou e eles foram obrigados a te abençoar. Porque por eles não queriam. Você está comigo? Esse sentar com os pais, gente, é rodear as muralhas. Esse sentar com os pais é começar a expulsar as maldições uma por uma. Isso é começar a tomar posse da nossa herança. Por isso que além de gritar, Israel rodeou as muralhas. Por isso que, além de ir com os 300, Gideão teve que ter a atitude de voltar na casa do pai e resolver a maldição. Quem está comigo? Então você vai fazendo orações proféticas em nome de Jesus. Você vai agora começando a tomar as atitudes certas. E você vai começar a perceber algo. Diga o que, pastor? Vai começar a perceber que o espírito maligno não tem mais força sobre você e a tua família. Você começar a perceber a atmosfera mudando. Não tem alguém aqui recebendo isso? Não tem alguém aqui? Você vai começar a perceber as coisas acontecendo mais fáceis. Você vai começar a perceber portas que não abriam, abrindo. Você começa a perceber que parentes distantes ainda estão tendo essa influência maligna, mas em você um romper começou. Então, oração profética e atitude para resolver a maldição. Anote o que eu vou te falar. A área que a maldição tem prendido a tua herança
É a área que você tem que ser profundamente fiel e obediente. Você está aqui? Qual é a área que a maldição tem impedido a tua herança? É nessa área que você tem que ser mais fiel e obediente. É nessa área que você tem que investir mais conhecimento. É nessa área que você tem que mergulhar mais. É nessa área que, por favor, permita-me, você não pode vacilar. Eu vejo pessoas que são fiéis no dízimo, são fiéis em suas ofertas, ajudam de forma generosa outras pessoas, são boas pessoas, mas quem está próximo dela e ela também não entende, porque mesmo sendo dizimista, ofertante, ajuda os pobres, ajuda os necessitados, ajuda amigos, porque essa pessoa não consegue sair das dívidas, porque ela não consegue guardar dinheiro. Quando ela começa a guardar dinheiro, algo acontece que ela tem que usar o dinheiro que guardou. E aí você olha para a vida da família dessa pessoa e vê a mesma história se repetindo. Pastor, o que é que eu faço? Olha para mim. Comece a orar. O que é que eu disse? Comece a orar e perguntar para Deus em cima do que você tem que guerrear. Deus falou para Gideão, antes de ir, tem algo lá, em oculto, na casa do teu pai, que você precisa destruir. Você está aqui comigo? Fica comigo. São detalhes que até hoje você não conseguiu enxergar. Mas eu oro, as escamas dos teus olhos vão cair e você vai ver claramente qual a situação você precisa resolver ou qual atitude você tem que ter. Olha para mim. Às vezes é uma agiotagem, meu amor. Tá num aperto, pega dinheiro com agiota. Coisas piratas, falsificadas dentro de casa. É um aplicativo que bula para não pagar a taxa do aplicativo. Pega ele pirata. É um programa de computador que não paga pela chave. Dá um jeitinho para o programa rodar sem pagar. É um empresário que trabalha com coisas falsificadas. Mas estou vendo tanto, sou fiel no dízimo na oferta. Ore, nesses dias Deus vai começar a trazer luz. Aonde você tem que voltar lá na casa do teu pai e destruir esse altar. Abra as mãos e diga assim, Senhor, me mostra aonde eu tenho que voltar. Então diga para Deus, Deus, eu quero viver uma vida abundante. Escute, Deus tem uma vida abundante para você. Mas eu quero que você entenda que existe algo que precisa ser rompido na sua vida. Obrigado, meu amor. Repito, Deus tem uma vida abundante para você, mas você precisa entender que existe algo que precisa ser rompido na sua vida. Quem está entendendo, diga eu. E se você começar a orar nesse sentido, Deus vai te mostrar. Eu posso ouvir amém? Então, mergulhe em tudo que vai te ajudar a destruir a maldição. Não é buscar chifre na cabeça de cavalo, não é isso, gente. Vê maldição em todo canto agora. Não, tem alguém comigo aqui?
Não é isso, gente. É ir em Deus e começar a mapear a tua vida. E uma vez que você começa a mapear a tua vida, ir destruindo essa maldição com orações proféticas, com mudança de postura, com jejum. Veja Êxodo 23, 29, por favor. Mas não os expulsarei num só ano. Mas o que, gente? Não os expulsarei num só ano, pois a terra ficaria o que, meus amores? Deserta, e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. 30. Eu os expulsarei. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Que doideira. Eu os expulsarei aos poucos. A gente quer que Deus resolva tudo num dia só. Ou, como eu falei no início, vim para o Javajiri e amanhã tem que estar já rico. É muita viagem na maionese, né, irmão? Eu os expulsarei aos poucos até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Preciso encerrar. Entenda. Toda quebra de maldição é um processo. É um quê, gente? Toda quebra de maldição são processos que vão sendo estabelecidos. Deixa eu te explicar e eu vou encerrar aqui. Nesse texto, Deus está mostrando para Israel, fica comigo, tá? Ei! Isso. Meu irmão, tudo toma a atenção de vocês, misericórdia. Você já tem o costume que o povo sobe todo dia. Fica aqui. Escuta. Nesse texto, Deus está mostrando para Israel como é que vai dar a terra para eles. Deus está dizendo que não vai entregar a terra de uma vez só. Deus está dizendo, as promessas não vão acontecer todas juntas de uma vez só. E por quê, pastor? Para que as bestas, feras, não destruam eles. Esse Deus é sábio demais, ou não? Às vezes a gente não prova do melado, aí quando prova se lambuza, né? Deus sabe o que poderia acontecer com a tua vida se tu enriquecesse da noite para o dia. Sem ter, às vezes é arrogante, presunçoso e falta um culto. Imagina tendo. Aí chega aqui e tudo que eu tenho é teu. O cara vem uma vez no mês no culto. Minha casa, meu dinheiro, nem dizima. Que a pancada é grande, aí eu falo brincando para poder suavizar. Isso é psicologia. Mas é uma verdade, sim ou não, gente? Coloca amor nas minhas palavras. Quem está colocando amor? Então Deus está dizendo para eles, ó, eu não vou entregar tudo junto, tudo de uma vez só, não. Será por etapas. Gente, para nos apropriarmos das promessas de Deus e derrubarmos os espíritos que estão querendo se apropriar da nossa herança, para isso acontecer, serão estágios, processos, rompimentos. Diga rompimento. Agora pega isso que eu vou te falar. O romper na Bíblia é simbolizado pelo número 3. Vou acabar aqui. É simbolizado pelo que, gente? A Trindade, os três, são Pai, Filho e Espírito Santo.
Nós somos três: corpo, alma e espírito. Em Gênesis capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, foi no terceiro dia que houve um romper. Foi no terceiro dia que toda espécie de plantas geraram frutos e sementes. Geraram o que, gente? Frutos. Terceiro dia que começou a frutificar. Que houve um romper. O romper na vida é simbolizado pelo número 3. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, Deus falou para eles caminharem um caminho de 3 dias. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, sair da escravidão, romper com a maldição, romper com a escravidão, Deus falou: caminho de 3 dias para me adorar. E por que 3? Porque o 3 fala da morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Houve um romper no terceiro dia. Então guarda isso. Domingo que vem eu continuo. Os rompimentos no espírito sempre serão de 3 em 3. E por quê? Porque o 3 é o número da ressurreição. Um parêntese. Se você quer fazer um jejum para gerar um romper, faça pelo menos de 3 dias na água. Pastor que tem um coração mole, que é besta, que deixa vocês fazer jejum até meio-dia. Na Bíblia não tem jejum até meio-dia. A gente é besta, pastor tem coração de manteiga. Aí fala assim: como você nunca jejuou, comece com meio-dia. Aí depois faça 18 horas. Aí faça 24 horas. Mas o cara tem 30 anos de crente e ainda está no jejum de meio-dia. O apóstolo Paulo converte hoje. Hoje ele começa um jejum de 3 dias, sim ou não? Sim. Quando chegam na casa dele lá, está lá, ele cego e é em jejum há 3 dias. Cara, nem crente era, meu irmão. Matador de crente. Converte no mesmo dia, já está jejuando. Porque ele queria um romper. Então ele faz o jejum de 3 dias. A rainha Esther e o povo judeu jejuou quantos dias? Porque eles precisavam de um romper. Nínive, animais, idosos, adultos, crianças que amamentavam, diz a palavra de Deus, jejuaram quantos dias? 3. Porque precisavam de um romper. Deus disse: eu vou destruir Nínive. Irmão, pensa numa história que me dá crise. Criança que amamentava, meu irmão. Até o flip. É que a Bíblia diz que até os animais. O número 3 fala de um romper. O romper na vida de um crente é de 3 em 3. Então entenda, o primeiro romper é quando você é salvo. Eu posso ouvir um glória a Deus? O primeiro 3 é quando você começa a tua vida com Jesus. Você ainda não governa, você ainda não está em governança, mas você já é salvo.
Até que chega ao nível do segundo 3. 3 com 3 são 6. E o texto que nos traz revelação, se estamos ou não no segundo 3, é 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 13 em diante. Esse texto fala que eles levavam a arca da aliança nos ombros. E a cada 6 passos sacrificavam. Então o segundo romper, o segundo 3, que é o 6, você agora não é somente salvo, você agora tem responsabilidades. E qual responsabilidade? A responsabilidade de carregar a presença. Mas aí você persevera. Você vai orando, Deus me mostra onde estão as maldições. Eu quero romper na minha vida. E aí Deus te leva para o terceiro romper. E o terceiro 3 é o número 9. E na Bíblia, 9 representa gestação. Ou seja, é quando as coisas começam a nascer a partir de você. É o livro, é uma música. Jaque, olha para mim. É quando as coisas começam a nascer a partir de você. Agora, não é somente os pastores que Deus tem usado. Não é somente mais o líder do teu lar. Deus começa a confiar a você tarefas importantes. Coisas na igreja começam a surgir a partir de você. Coisas no trabalho começam a surgir agora a partir de você. Sabe quando a gente sobe aqui e sempre está falando ideias. Antes era lá o gestor, o diretor. As ideias vinham dele, você não tinha. Mas quando você chega nesse nível, no terceiro romper, Deus começa a te confiar ideias que ninguém nunca teve. E coisas começam a surgir a partir de você, seja em casa, seja no trabalho, seja na empresa, seja na igreja. É sobre isso, gente. Deus tem além da salvação. Deus tem uma vida abundante. Pelo amor de Deus, entende isso. Começa a identificar maldições que estão te prendendo lá ainda no primeiro 3. Lá no primeiro 3. Deus começa a confiar coisas grandes a você. Nesse terceiro romper. E aí você continua fiel. E você chega no quarto romper. No quarto 3. E o quarto 3 é 12. E 12 na Bíblia representa governo. Então, no quarto romper da quebra de maldição, você começa a entrar em áreas de governo. Gente, a salvação é para o ímpio, mas a libertação é só para o crente. É bom demais ser crente. Só quem foi salvo tem o direito de viver esses romper. Só quem foi salvo tem o direito de começar esse processo de libertação, até chegar na estatura de governo. Gente, eu vim dizer para vocês aqui que você pode ir muito mais longe que o seu pastor Daniel. Você pode ir muito mais longe que sua pastora Dalila. Ai, minha pastora linda, maravilhosa, cheia de unção, escreve livro e aquela coisa. Você pode ir muito mais longe. Você pode ir muito mais longe que o apóstolo da Bertelli, nossa cobertura. Você pode ir muito mais longe que o pastor Eiber. Você pode ir muito mais longe que o pastor Luciano Subirá, a pastora Thalita Pereira, que o apóstolo Teté. Não sei quem é uma referência de homem e mulher de Deus para você, ou de um grande gestor, de um grande empresário. Não sei.
Agora eu sei por que eu estou dizendo isso. Porque somente Deus sabe o que tem de herança para você. Todavia, muitas heranças estão bloqueadas no mundo espiritual por conta das maldições. Então faça de tudo, participe de tudo para destravar a sua herança. Nunca mais falte cultos. Nunca mais deixe de participar de um jejum. Toda virada de mês a igreja morada jejuma. Jeová Jirê, não fique de fora. Escute. Faz tempo que eu digo que vou terminar, né? Deus vai trazendo aqui umas revelações. Mas eu encerro aqui agora. Maria estava grávida de Jesus. E Deus pede para ela ir na casa de Marta. Sim ou não? Escuta. O que Maria carregava era maior do que Marta carregava. Mas mesmo assim, Maria fica 3 meses na casa de Marta. Maria, mesmo carregando algo maior, ela fica aprendendo com Marta. Ela fica aprendendo com quem estava adiantada no processo. Se você quer romper com os estágios, quebrar as maldições e entrar em um tempo de governo, faça tudo que é necessário para aprender com quem está adiantado. Fica de pé. Cante.